a gente vai falar de luz polarizada, a gente vai falar de enantiômero, de nomenclatura DOL, vamos citar os ROS, de estereisômero, são todos esses nomes. Vamos aos pouquinhos ir esclarecendo o que cada uma dessas coisas significa. Bom, tudo começa com este tipo de carbono. Esse carbono é o que a gente chama de carbono assimétrico, ou seja, é o carbono no qual os 4 ligantes são diferentes. Lembrando que lá atrás eu falei de 4 ligantes diferentes, mas era numa dupla ligação. Falamos que eu posso ter aqui 4 ligantes diferentes, o que confere uma isomeria cis-trans. Mas observe que numa dupla, 2 carbonos estão participando do esquema. Aqui não, eu estou falando 4 ligantes diferentes no mesmo carbono. É um cara só que a gente está analisando. Então, toda vez que eu tenho essa característica aqui, eu vou dizer, então, que o carbono é um carbono assimétrico. Ele vai gerar, então, na molécula, o fenômeno da quiralidade. Ele vai gerar na molécula um centro quiral. Então, como eu disse, começam aqui nomes um pouco diferentes, então. Então, assimetria é um conceito geométrico onde eu não consigo dividir uma molécula em partes iguais. Então, se eu tentar dividir o meu carbono em partes iguais, sempre vai dar errado, porque eu tenho 4 caras completamente diferentes. Então, esse carbono assimétrico, dentro de uma molécula maior, vai gerar o que a gente chama de centro quiral, ou seja, um local que gera na molécula uma característica, que é uma molécula que não vai conseguir, a gente diz, o termo que a gente usa ela não é sobreponível, é um termo bastante comum de se utilizar nessa parte. Basicamente, o que consiste esse não ser sobreponível? É um exemplo manjadíssimo que eu vou usar, mas ele funciona, então a gente usa. Que é o conceito do quê? O quiral vem de care, que é da mão, do grego. A minha mão, ela é assimétrica. Se a gente olhar para as nossas mãos, o lado do lado direito da minha mão é diferente do lado esquerdo. Nós temos dedos diferentes na mão. Então, eu não consigo dividir a minha mão em partes iguais. Então, por isso, a minha mão é assimétrica. O que leva a isso, então? Quando eu pego uma das mãos e coloco em cima da outra, eu não tenho o encontro de todos os dedos. Em cada um dos lados, o dedão vai ficar sem ter o seu correspondente. Consequentemente, então, essa característica de eu não conseguir sobrepor uma molécula em cima da outra, assim como eu não consigo sobrepor a minha mão, a gente diz, então, que a molécula não é sobreponível. É essa característica. Mas a gente vai explorar isso melhor daqui para frente para ficar mais claro. Então, o que a gente tem? Primeiro de tudo, tem que achar o carbono assimétrico. Primeiro é isso. Então, vim aqui, achei o carbono assimétrico. O carbono está bem aqui. Tá, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha molécula, vou colocar perante um espelho. Então, lá da física, a representação de espelho é esse traço com os 2 risquinhos. E a imagem espelhada da minha molécula vai ser o isômero. Então, o que eu vou ter? Que essa imagem que eu gerei, assim como a imagem original, também não tem simetria, ela também é assimétrica, e, consequentemente, a minha imagem e a imagem original, desculpa, a minha imagem e a molécula original não são sobreponíveis. Se eles não são sobreponíveis, assim como a minha mão direita e a minha mão esquerda, são coisas diferentes. Então, eu tenho 2 moléculas que, apesar de serem muito parecidas, elas são diferentes. Assim como a minha mão direita é muito parecida com a minha mão esquerda, porém, são coisas diferentes. Então, essa é a característica de isomeria óptica ou de isomeria em que carbono assimétrico aparece. Essa é o princípio de tudo que a gente vai conversar daqui para diante, vem daqui. Buscar o carbono assimétrico, desenhar a imagem especular, ou seja, a imagem espelhada dessa molécula, perceber que
a imagem e a molécula que eu espelhei não são sobreponíveis, porque elas não têm simetria, e, consequentemente, então, essa molécula que eu estou analisando, eu descubro o isômero dela. E aqui a gente começa a tirar algumas conclusões. Para cada carbono assimétrico que a minha molécula possui, eu gero 2 isômeros. Sempre assim. Então, no caso, tenho um carbono assimétrico, gerei 2 isômeros. Tenho 2 carbonos assimétricos, gero 4 isômeros. Tenho 3 carbonos assimétricos, gero 8 isômeros. E assim por diante. Sempre é assim que funciona. Então, basicamente, o número de carbonos assimétricos que uma molécula admite é 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos assimétricos. Então, vai numa progressão geométrica ali, 2, 3, 2, 4, 8, 16, assim por diante. E no caso de um plano não, desculpa, de um ciclo, como é que fica? O ciclo também não é muito comum aparecer para analisar no ciclo, mas a gente vai comentar muito rapidamente aqui, porque não é o nosso foco, mas é interessante deixar isso comentado, que também não é nada de muito difícil. Você vai fazer a mesma análise que você fez na anterior. Você vai buscar simetria. Sempre o que você vai buscar aqui é simetria. Não tem simetria, então possivelmente existe um carbono assimétrico, por isso que ele gerou na minha molécula a simetria. Então, quando eu pego essa molécula que eu tenho aqui, eu traço aqui um plano, o lado esquerdo é diferente do direito. Então, não tem simetria, consequentemente, então, a sua imagem espelhada é o isômero da original. E ela não tem simetria, se ela não tem simetria, ela tem essa característica, seja ela aberta ou fechada. E aí que é interessante, quando eu tenho um par de isômeros, que um é a imagem do outro, a gente diz que nós temos enantiômeros. Então, esse nome aqui, ele é bem frequente mesmo. Então, se aparecer no seu exercício, quais das moléculas são isômeros ópticos ou enantiômeros? Você já sabe que ele está te falando da minha molécula e da sua versão espelhada. Sempre assim, sempre analisando dessa forma. Então, o meu espelho, quando eu me olho no espelho, por mais que a minha imagem seja muito parecida comigo, a minha imagem no espelho não é exatamente igual a mim, porque ela é uma versão espelhada de mim. Se eu for simétrico, vai ser igual. Se eu não for simétrico, não vai ser igual. E aqui é esse caso. A minha molécula não é simétrica, portanto, essa molécula daqui é diferente dessa molécula daqui. Por mais que aparentemente sejam exatamente iguais, mas elas são diferentes. E aí, como é que a gente detecta isso na prática? Porque quando a gente está olhando para uma molécula pequena como essa, não é tão difícil assim de perceber. Mas se eu pensar numa molécula mais complexa, é quase que impossível eu bater o olho e dizer se ela apresenta isomeria óptica ou não. Porque aí a complexidade vai aumentando, o número de carbonos vai aumentando, vai gerando uns troços muito cabulosos. Chega um ponto que eu não dou conta de dizer aqui quem se apresenta a característica ou não. Então, para isso, a gente utiliza uma aparelhagem que a gente chama de polarímetro. Um polarímetro é um aparelho no qual ele pega a luz e polariza essa luz. Ele gera luz polarizada, que essa luz polarizada, quando ela passa por uma molécula que apresenta essas características, ela é desviada ou para a direita ou para a esquerda. Então, basicamente, a ideia do polarímetro seria essa. Você tem uma fonte de luz, você tem uma onda que está sendo emitida ali, que a luz, no caso, por ser uma onda eletromagnética, onde o campo elétrico e o campo magnético oscilam um em relação ao outro, então ela está sendo distribuída em todas as direções, ela não tem uma direção exata. Então você passa por um filtro polarizador e esse filtro faz, então, ele direciona
o plano no qual a luz, os campos da luz vão oscilar agora. Então, consequentemente, você está polarizando essa luz. Tem, por exemplo, hoje em dia é muito comum óculos com lente polarizada, a tela do celular, do tablet, do computador, ele traz um filtro de luz polarizada. Então, é uma coisa bem acessível hoje em dia. Então, o que é interessante desse fenômeno da polarização? Se você pegar e colocar duas telinhas de filtro polarizador, se eles estiverem alinhados da mesma forma, a luz vai passar. Se você alinha um de um jeito e o outro de forma perpendicular ao primeiro, a luz não passa. Então, esse é um experimento muito legal que a gente costuma fazer na escola. Eu, pelo menos, tenho as telinhas de celular antigo guardado em casa, que você pega uma fonte de luz, você passa pelo primeiro, passa pelo segundo, quando eles estão iguais, a luz passa tranquilo. Quando você passa pelo primeiro e o segundo você vai girando de forma que ele fique perpendicular ao primeiro, a luz não passa. Então, isso é uma forma de você provar para o aluno, para quem está ouvindo, que realmente tem alguma coisa acontecendo com aquela luz. Então, usando esse conceito introdutório, esse conceito físico, a gente polariza essa luz, e ao passar essa luz polarizada na minha molécula, alguma coisa vai acontecer. Opa! Então, o conceito seria esse. Eu pego uma fonte de luz, eu passo pelo filtro polarizador, eu passo, então, isso pela minha molécula, que tem a característica de ser isômero óptico, tem lá o centro quiral, tem o carbono assimétrico, e essa luz que até então, ela está ali alinhada, ela está no 0 grau, quando ela passa pela molécula, ela é desviada para um dos lados, ou seja, para o sentido positivo, ou seja, para o sentido negativo. E o aparelho vai me dizer, desviou mais tantos graus, desviou menos tantos graus. Quando esse desvio da luz for positivo, a gente vai dizer que a minha molécula é destrógera, ou destrorotatória, também pode ser esse nome que apareça. Destro, no caso, vem de direita, de pessoa destra. Ou ela vai ser uma uma molécula levógera, ou uma molécula levorotatória, que aí, no caso, é uma molécula que ela desvia a luz, dessa vez, para a esquerda. Aí vem aquela coisa, né? Desviar para a direita e para a esquerda, que de tão interessante tem isso? Tem consequências biológicas, principalmente, assim como algumas consequências tecnológicas bem interessantes. Uma das que eu gosto sempre de citar para as pessoas é o conceito do açúcar de confeiteiro. Você vai fazer um bolo em casa, você vai fazer um doce em casa, ele sai legal, sai bacana, mas muitas vezes ele não sai daquele jeito que você compra na padaria, não sai daquele jeito que você comprou no mercado, não sai daquele jeito que você comprou daquele local que faz doce, que é especializado nisso. Ele sai gostoso, mas o dos caras lá é melhor. O que tem de diferente nisso? É o bendito açúcar de confeiteiro. O açúcar de confeiteiro, ele tem é um açúcar que ele foi modificado no processo da fabricação, onde o desvio da luz polarizada foi alterado. Eles inverteram o desvio da luz polarizada. Então, o que vai acontecer? Você vai ter algumas características, como a cristalização desse açúcar vai ser diferente. Consequentemente, ele vai ter um poder de dulçor, um poder de adoçar diferente. A sua língua vai encarar esse açúcar com outra característica. Exatamente, aquele gostinho de morte, aquele lá mesmo, que vicia, sabe? E ele vai também ter características na própria produção do material diferente. Ele vai cristalizar menos, então às vezes você compra aquele doce que, você guarda 30 dias na geladeira e tá perfeito. Você faz em casa, no segundo dia, o açúcar já tá meio zoado, começa a acumular uma água estranha. É por causa desse açúcar que os caras utilizam, que ele é diferente. Ele passa por um processo enzimático
que traz características diferentes, que traz essa característica diferente, e é o açúcar que é usado na indústria, porque pensando numa escala industrial, a gente está trabalhando com toneladas das coisas, ele traz menos dor de cabeça para quem produz do que outros. Por exemplo, eu que sou farmacêutico, sempre cito que quando você, dependendo do xarope que você compra, na bordinha ali da tampa do xarope começa a ficar aquele traço esbranquiçado, aquele negócio diferente. É também o açúcar que está sendo usado para fazer o xarope. Também tem essas características. Então, esse virar a luz para a direita ou para a esquerda parece bobeira, mas traz muitas características interessantes. E uma delas que eu acho fantásticas que é o caso do limoneno. O limoneno, que é essa molécula aqui que eu separei, ele tem dois tipos de limoneno. Ele tem o limoneno que vai desviar a luz ou para a direita ou para a esquerda. No caso aqui, ele aparece, ó, o primeiro caso é destro rotatório, ou seja, desvia a luz para a direita, e o segundo caso é levo rotatório, desvia a luz para a esquerda. O simples fato do dito cujo desviar a luz para a direita e para a esquerda me traz características completamente diferentes. O primeiro limoneno, o limoneno positivo, é o limoneno que traz o sabor dessa fruta aqui, que eu não lembro o nome dela. Eu devia ter colocado, porque eu sabia que eu ia esquecer, mas enfim. E o segundo limoneno dá o sabor de laranja. São coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é única e simplesmente essa característica de como que ele desvia a luz. Mas por quê? Porque isso vai dar características tridimensionais que vão fazer com que a molécula encaixe em regiões das suas papilas gustativas diferentes, em receptores diferentes. Então, no primeiro encaixe, você sente aquele gosto de laranja, no segundo encaixe, você sente o gosto daquele troço ali, que eu não lembro o nome agora. Então, são coisas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São moléculas que trazem sensações completamente diferentes. E aqui aparece uma outra nomenclatura, que eu não vou entrar em detalhes com vocês, que é a nomenclatura ROS. A nomenclatura ROS é uma nomenclatura que complementa isso que a gente está discutindo, em que ela fala a respeito também da disposição espacial dessas moléculas ali no espaço. Eu não vou entrar em detalhes, porque não vem ao caso, mas caso vocês vejam isso um dia, possivelmente, quando vocês entrarem na faculdade, em bioquímica, vocês vão ouvir falar sobre esse ROS, mas lá em bioquímica vocês descobrem mais detalhes sobre ele, mas já sabendo que esse trem existe, e vai fazer diferença lá na frente, para entender mais coisas que vão surgir. Então, ali, essa característica é bem bacana. E aí vem a questão, esse valor que foi ali apresentou, ele é um valor que aparece ali no aparelhinho, e ele também pode gerar um outro conceito que é chamado de rotação específica, que é uma outra forma de se analisar como que esse desvio da luz ele influencia ou não. Eu não vou entrar em detalhes do como que calcula isso, nem nada do tipo, só gosto de trazer que existe essa informação, que ela complementa o desvio da luz, porque ele vai relacionar com a concentração, entre uma outra série de características, mas, novamente, vai aparecer mais para frente, alguém vai citar isso, você já sabe que existe. Aí lá você entende melhor do que se trata. E aí que vem a questão. Se um cara vamos lá, vamos pensar aqui comigo. Um cara desvia a luz para a direita. O outro cara desvia a luz para a esquerda. E se eu pegar meio a meio, mesma quantidade do cara que desvia para a direita, mesma quantidade do cara que desvia para a esquerda, misturar, sacudir e virar uma mistureba agora. Eu não separo mais. Para que lado que gira? Né? Eu quando estava na escola, que o professor me explicou esse troço, eu falei, verdade, né? Se eu pegar 50-50, tacar ali num recipiente, misturar e colocar no aparelho, para que lado que o troço gira? Para lado nenhum. Então, o que vai acontecer? Basicamente, vai acontecer o seguinte, a primeira molécula, digamos que ela muda para o lado direito. Na sequência, em algum momento, como é uma mistura, está todo desordenado, a luz vai encontrar alguém que desvia para o lado esquerdo. Isso vai acontecer tantas e tantas e tantas e tantas vezes que a luz ela entra e sai do jeito que ela entrou. Não quer dizer que não sofreu desvio,
mas significa que os desvios que foram ocorrendo, um foi cancelando o outro, até que chegou o ponto que ela é como se ela passasse ilesa, mas na verdade ela sofreu desvio, só que como eu tenho uma mistura de quantidades iguais, é como se não tivesse tido esse desvio. Então, num caso como esse, em que eu tenho uma mistura 50-50 do cara que desvia para a direita e do cara que desvia para a esquerda, a gente diz que essa mistura é chamada de mistura racêmica. Então, se você ouvir esse nome em algum exercício de mistura racêmica, você já sabe, você já está ligado que é essa mistura meio a meio, ou também pode vir com o nome de racemato. Mistura racêmica ou racemato é justamente essa mistura. E aí você fala, mas professor, o que eu quero saber desse troço? O que isso tem a ver? Com onde que isso impacta a minha vida? Se você já teve alguma dor de inflamação, de dor de dente, uma dor de cabeça, mulher quando está em período menstrual, você já deve ter tomado um negócio chamado ibuprofeno. Um dos Buscopans, ou um Buscopan rosinha, ele é basicamente só ibuprofeno. O nome Buscopan é uma mentira. Enfim, e ele é um racemato, olha só que interessante. O ibuprofeno, ele tem a versão... Aí, ó, tá vendo? A Nádia toma. Esse Buscopan que você toma, ele é meio a meio. Metade ao povo que dizia para a direita, metade o povo que dizia para a esquerda. Aí você me pergunta, mas por que tem que ser metade e metade? Porque se você tomar um só dos dois, não faz efeito. Tem que ser a mistura. Aí, para entender isso, é muito detalhe, mas a questão é que precisa ser essa mistura. Então, você lida com isso todo mês, sem saber. Então, a mistura racêmica está lá. Ele tem essa importância. E diversos outros casos. Está lá. Em alguns casos, só o cara que dizia para a direita. Em alguns casos, só o cara que dizia para a esquerda. Em outros casos, a mistura. Então, bem... Algumas coisas só experimentalmente mesmo que a gente consegue descobrir quem que vai ser usado. Mas a mistura racêmica é esse caso. Ou o racemato também. Então, é um conceito que pode ser interessante de ser discutido. Agora, beleza? Tá. Então, agora o que a gente precisa para ir caminhando para o final da nossa discussão? Nós falamos sobre mistura racêmica, nós falamos sobre os enantiômeros, que é quando a gente tem a molécula e a sua imagem espelhada, só que aí faltam mais um termo, que é o diastereoisômero. O que é esse dito cujo? O diastereoisômero é o seguinte: eu tenho mais de um carbono quiral, mais de um carbono assimétrico. Então lembra lá, a cada carbono assimétrico eu gero 2 isômeros. Se eu tenho 2 carbonos assimétricos, eu tenho 4 isômeros. Desses 4 isômeros, nem todos, um é imagem do outro. Eu posso ter que o segundo e o terceiro não sejam imagem um do outro, mas ainda assim são isômeros. Como esses dois aqui não são imagem um do outro, então eles não são enantiômeros, eles são diastereoisômeros. Então significa que numa mistura de isômeros ópticos, aqueles que não são imagem um do outro ganha esse nome de diastereoisômero. Outro nome que pode vir a surgir, que é dependendo a fonte da onde o avaliador vai buscar, que Enem adora pegar texto de artigo científico, de revista, para trazer para a prova. Se ele pega texto, às vezes de fonte em inglês, o termo enantiômero também pode aparecer como antípoda óptica. Então, se aparecer lá na sua prova, eu tenho tais antípodas ópticas, é a mesma coisa que enantiômero. Eu peço desculpa, os nomes são horríveis, eu sei, mas infelizmente a gente tem que lidar com eles. Então, voltando, se eu tenho um cara que é espelhado no outro, eu pego o fulano, coloco na frente do espelho e olho a imagem espelhada. Eles são enantiômeros. Se eu tenho mais de 2 isômeros, 4, 8, 16 e assim por diante, possivelmente nem todos eles vão ser
uma imagem do outro. Eu posso pegar o primeiro e o sétimo, que um tem nada a ver com o outro. Então, como eles não são imagens espelhadas uns dos outros, mas ainda assim são isômeros ópticos, eles vão ser diastereoisômeros. Então, vamos ver um caso aqui. Aqui, só a fim de curiosidade, eu trouxe um pouquinho do que é o ROS, mas nem vou discutir isso não. Vamos aproveitar esse espaço aqui para desenhar o que seria esse diastereoisômero. Uma forma de representação que a gente utiliza é esse formato de cruz. O que é isso aqui? Então vamos pegar um caso aqui. Digamos que eu tenho esse cara aqui, ó, CH3, hidrogênio, OH e CH2. Opa, deu uma travadinha ali e ficou zoado aqui o negócio. Digamos que eu pegue isso aqui. Perceba que o CH3 é diferente do CH2 e CH3, que é diferente do hidrogênio, que é diferente do OH. São 4 caras diferentes. Então, nós temos aqui um carbono assimétrico. Ao invés de eu escrever dessa forma, eu posso usar essa cruz, onde o carbono aqui em questão é o centro da cruz. É só uma forma de simplificar. Só isso. Então, aqui viria o hidrogênio. Aqui viria, vamos colocar aqui como C2H5, para ficar mais enxuto ainda, o CH3 e o OH. Beleza. Um carbono quiral, eu coloco a imagem espelhada, eu tenho um enantiômero. Maravilha. Não tem mais do que analisar. Agora, se eu pegar a seguinte situação, eu tenho 2 carbonos quirais. Então, estou usando a representação de cruz de novo. Só que aqui eu tenho OH, hidrogênio, hidrogênio, CH3, CH3 e C2H5. Perceba aqui, vou pegar até outra cor aqui, ó. Vou pegar o vermelho. Esse cara é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente de todo esse trambolho aqui embaixo. Então, consequentemente, eu tenho 4 caras diferentes. Quando eu pego e vou fazer a imagem espelhada, deixa eu apagar essas rabisqueiras que eu fiz aqui, para facilitar enxergar. Quando eu vou fazer a imagem espelhada é o enantiômero. Só que existe a possibilidade, essa molécula aqui, a parte de cima pode estar parada e a parte de baixo tem liberdade para girar. Uma das coisas que a ligação simples ela gera é isso, é a oportunidade de o átomo girar em torno da própria ligação. Então o que eu posso fazer? Eu posso ter um caso em que a parte de cima se manteve igual, então ficaria algo assim, OH, H, CH3, e a parte de baixo girou e inverteu, ficando CH3, hidrogênio, C2H5. A molécula tem essa liberdade, ela está girando, toda ela está girando. Todos os átomos que são ligados a outro átomo por uma ligação simples têm essa possibilidade de girar. Então, nada me impede da parte de baixo girar e gerar um troço diferente. Então, a gente pode ter essa molécula. Então, o que vai acontecer? Perceba que a parte de cima está igual, mas a parte de baixo está espelhado. Aí que vem a questão, a molécula inteira está espelhada? Não, só a parte de baixo. Então, esse cara e esse cara aqui, esses dois, não são enantiômeros, porque não é um espelhado do outro. Apenas uma parte da molécula estar espelhada não quer dizer que toda ela está espelhada. Então, como apenas um pedaço da molécula está espelhado e o outro não, eu não posso chamar de enantiômero. Então, esse é um caso de diastereoisômero. São isômeros ópticos, mas é só uma parte da molécula que foi espelhada, a outra não. Isso só vai acontecer quando eu tiver uma molécula que tiver a partir de 2 carbonos. De 2 carbonos assimétricos, no caso. A partir de 2, isso pode vir a acontecer. Com um só não tem como, porque sempre um vai gerar o outro e acabou. Não tem outra possibilidade.
Então, esse é o caso do diástero isômero. Por que eu estou trazendo o conceito do diástero isômero? Que pode ser que surja numa questão pedindo para você só identificar. Dificilmente ele vai pedir mais do que isso. Ele vai pedir para você falar, existe tal a presença de algum diástero isômero? É o máximo que ele vai perguntar. Dificilmente ele vai além disso. Porque nos próprios livros de ensino médio, hoje em dia, mal se comenta sobre a existência do diástero isômero. Já, não sei porquê, talvez por causa dessa reforma do novo ensino médio, tem tirado cada vez mais conteúdo, só que o Enem está meio que ignorando isso, né? Então fica um pouquinho difícil. Mas, caso seja o caso de perguntar, o diástero isômero, ele é um caso em que um não é totalmente espelhado do outro. E para nós finalizarmos, uma coisa que as pessoas tendem a confundir bastante a gente falou da mistura racêmica, que é quando eu pego 50 gramas, por exemplo, de uma molécula que desvia a luz para a direita, pego 50 gramas de uma molécula que desvia a luz para a esquerda, taco tudo num único recipiente, misturo e coloco para analisar. Não vai desviar a luz para dado nenhum. Isso não pode ser confundido com o que a gente vai comentar agora, que é o composto meso. O que significa isso? Observe essa molécula aqui, ó. Observe que a gente está usando aqui aquela representação de cruz. Olha que a parte de cima é igual à parte de baixo. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um carbono assimétrico aqui em cima. Eu tenho um carbono assimétrico aqui embaixo. Como elas são iguais, o que o carbono de cima fizer, o carbono de baixo vai desfazer. Então, se o de cima desviar a luz para a direita, o de baixo desvia a luz para a esquerda. Porque a parte de cima e a parte de baixo são iguais. Consequentemente, então, a gente vai ter que eu não preciso necessariamente 50 gramas de um e 50 gramas do outro. Na própria molécula, uma parte faz uma coisa e a outra parte faz outra coisa. Então, consequentemente, a gente vai ter essa característica. Então, aqui nós temos um composto meso, que não deve ser confundido com a mistura racêmica. Quando eu falei lá da questão do encaixe no receptor da papila gustativa e tudo mais, existe uma teoria que diz o seguinte, é uma curiosidade apenas. Quando eu pego uma molécula, a molécula geralmente a gente consegue representar a parte onde tem o carbono assimétrico com 4 partes. Pelo menos 3 dessas tem que se encaixar bem no meu receptor. Pelo menos 3. Se menos que 3 não se encaixa do jeito que eu gostaria, ou eu tenho uma inversão do efeito da minha molécula, ou ela perde a sua função. Então, tem casos, por exemplo, que eu tenho uma molécula onde, digamos, ela manda contrair um músculo e a sua versão manda relaxar o músculo. É por causa disso, porque esse encaixe não ocorreu do jeito que a gente gostaria. Existe um caso, por exemplo, de um remédio para hipertensão chamado metildopa. É um remédio bem famoso. E esse nome é interessante, porque existe no nosso organismo uma molécula chamada dopamina. E a dopamina, uma das coisas que pode acontecer com ela é ela ser convertida à adrenalina, e a adrenalina no corpo humano, uma das funções dela, dentre as várias que ela faz, é, por exemplo, elevar a pressão arterial. Então, o que eu faço? Eu vou no laboratório, pego a dopamina e colo um metil nela. Puf, grudei um metil. O que esse metil vai fazer? Ele vai fazer com que o encaixe da dopamina lá na enzima que converte a dopamina em adrenalina não seja tão bom. Então, consequentemente, essa dopamina não vira adrenalina e eu consigo baixar a pressão da pessoa. Justamente pensando nessa circunstância, que eu estou realizando um encaixe mal feito. Por causa que ele vai tentar encaixar, mas aquele rabinho do metil ali está atrapalhando, porque ele não existia anteriormente.
Então, é um caso como esse que pode vir a acontecer. Outro caso que pode vir a surgir para vocês, que é muito famoso, é o caso da talidomida. É o mais famoso que tem, todos os livros trazem que a talidomida é essa molécula que ela apresenta esse carboninho quiral aqui, e na época em que a talidomida era usada, não se tinha nenhum cuidado em verificar se as moléculas apresentam isomeria óptica ou não. Era tipo, gente, vamos usar e é isso aí. Então não tinha esse filtro, essa triagem. E passaram a. É, a isomeria você viu, né? Ela é muita coisa. Ela faz muita coisa mesmo, Edson. No caso da talidomida, os caras nem ligavam, não, taca pro mercado. A talidomida, para que era usada a talidomida? Para quem a grávida, uma das características da gestação é que muita mulher tem muita ânsia de vômito. Então eles desenvolveram uma molécula que para ânsia de vômito, ela é porreta, ela é tira e queda. Ela tira a ânsia de vômito, que é uma beleza. Só que é aquela história. A gente fez, não vamos fazer nenhum estudo muito detalhado desse troço, vamos tacar no mercado. Quando começou a ser usado, não verificaram que existia isomeria óptica no negócio. Uma das versões da talidomida, excelente antiemético, excelente remédio para vômito. O outro, ele impede a angiogênese. Anjo, dentro da área de saúde, refere-se a vaso sanguíneo, gênese, criação. Então, o que vai acontecer? Ele impede a formação de vaso sanguíneo no embrião que está sendo gerado. E principalmente onde? Regiões periféricas, braços e pernas. Então, quando você vê, não quer dizer que todas essas pessoas sejam dessa característica, mas uma geração inteira de pessoas nasceu com má formação de membros superiores e membros inferiores em função dessa má fiscalização do uso do medicamento. Por isso que a Anvisa, hoje em dia, é muito chata com relação a liberar um medicamento no mercado. Porque, olha o que aconteceu, olha o problemaço que eu gerei. E aqui eu trouxe outros casos interessantes. A carvona. A carvona que desvia a luz para a esquerda dá o sabor de hortelã. A carvona que desvia a luz para a direita é semente de alcarábia. Eu nem sabia que esse troço existia, mas enfim. Hortelã para uma semente que parece um grão bizarro é muita diferença. Por quê? Por causa de características de isomeria óptica. Trouxe mais alguns exemplos aqui. A epinefrina, que é a tão famosa adrenalina. A epinefrina, que desvia a luz para a esquerda, se encaixa perfeitamente ali no sítio da enzima, faz o que ela tem para fazer. Já a epinefrina, que desvia a luz para a direita, não encaixa legal. Então ela não consegue fazer o que ela tem para fazer. Fica tudo torto lá dentro, então, consequentemente, ela não vai conseguir gerar os efeitos que a adrenalina deveria gerar. Por isso que o corpo ele vai ter preferência em sintetizar outro. Aí é onde você percebe que o seu corpo é um químico orgânico absurdo, porque, você conseguir saber certinho qual vai fazer, não é para qualquer um.